Boa tarde, pessoal. Vamos lá. Como eu tinha dito, vou dar uma força para vocês aí nessa reta final do Enem. E a gente vai resolver as listas do Pedro Paulo, né? Meu amigo Pedro Paulo disponibilizou algumas listas aí. E aí nós vamos resolver essas listas com os assuntos mais recorrentes no Enem, certo? Então a ideia vai ser essa. Espero que vocês já tenham lido os problemas, tentado fazer, porque isso aí vai ajudar. Tá legal? Vamos começar aí com a lista 1. Até copiei aqui já a lista 1, esse primeiro exercício, para a gente entender algumas coisas. Então, o primeiro tópico dele, né? Ele fala sobre essas listas de grandezas proporcionais, tanto as diretas quanto também as inversas. É um tópico que cai muito no Enem. Cerca aí de 10 questões sempre envolvem esses assuntos aí. Então a ideia é a seguinte, né? Nesse problema em específico era necessário a gente saber alguns detalhes que quando eu falo de grandezas diretamente proporcionais, o que eu estou pensando? Estou pensando em duas grandezas cujos coeficientes geram uma certa, ou cujo quociente gera uma certa constante. Essa é a ideia. Ou seja, se você até preferir observá-la de outro jeito, você pensa que uma grandeza x ela seria uma constante vezes a grandeza y. Qual que é a parte interessante nossa aqui? Se a grandeza x e a grandeza y são diretamente proporcionais, ambas irão aparecer no numerador. Agora, se eu penso em uma grandeza que ela é inversamente proporcional à outra, enquanto a primeira tem um quociente de uma pela outra, quando elas são inversas, nós também vamos ter um quociente. Porém, é pelo inverso dela. E o resultado disso vai ser uma constante. Se você multiplicar cruzado aqui também, o que vai acontecer? Ó? Vamos multiplicar cruzado aqui também e vamos ver o que vai acontecer. A grandeza x multiplicando cruzado seria a constante vezes o inverso da grandeza y. Qual a diferença entre as duas? Quando eu falo que duas são diretas, estão no numerador. Quando eu falo que duas são inversas, uma está no numerador e a outra está no denominador. Às vezes, se a gente quiser, em vez de pensar nesse quociente, nós podemos pensar também sobre o produto entre essas variáveis, gerando uma constante. Que você conserva a primeira vezes o inverso da segunda, gera esse produto. E aí, por que isso aqui é interessante saber? Porque quando você vai analisar aqui a fórmula da força gravitacional, você tem a força gravitacional sendo diretamente proporcional à massa de um e à massa de outro, porque as variáveis estão no numerador. E em relação à distância, ela seria inversamente proporcional ao quadrado da distância, que seria a minha outra variável. Em miúdos, o que isso significa? Que se a força e a distância são grandezas inversamente proporcionais, aliás, o quadrado da distância, significa que quanto mais distante for o corpo, menor será a força exercida na Terra, por exemplo, que ele está mandando na Terra, né? Porque olha a pergunta, qual gráfico expressa as intensidades da força que a Terra exerce sobre cada satélite em função do tempo? Então, se o tempo corre, a força ela não depende do tempo. Ela depende exclusivamente da massa de um, da massa do outro e do quadrado da distância. Então, de acordo com o tempo corre, de acordo com que o tempo corre, a força não aumenta e nem diminui. Não vai fazer nenhuma diferença. Então, o tempo pode aumentar o tanto que ele quiser, porque a força não depende do tempo. Ela depende da massa e do quadrado da distância. Como em relação à distância, quanto mais longe o corpo estiver da Terra, menor será
a força exercida sobre ele, porque as grandezas são inversamente proporcionais. Então, eu vou imaginar o seguinte, por exemplo, o corpo A, ele é o mais distante da Terra. Se ele é o mais distante da Terra, será a menor força exercida. Então, você já pode começar a analisar aqui. O corpo B, por exemplo, observe que o corpo B ele está a uma camada, vamos chamar isso aqui de camada da Terra. Então, o corpo B seria esse, certo? O corpo C também, o corpo D está aqui e o corpo E está aqui. Então, o que significa? Que o corpo E ele é o mais próximo da Terra. Então, ou seja, é a menor distância. Então, seria a maior força. Então, o gabarito dessa questão seria a letra P. Certo? Por que nenhuma dessas três aqui de baixo não precisava nem olhar? Você poderia ficar em dúvida entre a A e a B. Porque aqui, do jeito que ele está fazendo, ele está dizendo que de acordo com que o tempo aumenta, a minha força vai variando também. Mas não é verdade. A minha força depende somente da massa e do quadrado da distância. Beleza? É uma questão fácil. Pode considerar essa questão como fácil. Lembre-se que dentro do Enem, você vai ter aí uma gama de cerca de 25% de questões fáceis, 50% de questões médias e 25% de questões difíceis. Essa aqui é fácil, beleza? Vamos para uma outra aqui, vamos tentar uma outra aqui, a número 2. Cadê a número 2? A número 2, deixa eu puxar a 2 para lá. Aí, a número 2 é importante, um outro detalhe aqui, ó. Só de olhar, a gente já sabe qual que é a resposta. Mas antes de começar essa número 2, eu vou voltar nessa daqui e fazer um comentário. Por exemplo, se você está trabalhando com grandezas diretamente proporcionais, olha o jeito que é a equação. X igual a K vezes Y. Uma variável é igual a uma constante vezes a outra variável. Isso daqui vai gerar gráficos que são segmentos de reta. Depende do intervalo que você está analisando, né? E aqui, nesse caso, nós vamos gerar hipérboles, um ramo de uma hipérbole. Ramo de uma hipérbole, quando eu digo isso, seria isso daqui. Ó. Você tem algo mais ou menos assim. Isso seria um ramo de uma hipérbole. Uma hipérbole, essa é claro que ela está rotacionada, né? Mas essa hipérbole aqui, geralmente a gente chama ela assim de y igual a 1 sobre x. Essa é uma hipérbole bem famosa. É um ramo de uma hipérbole. Beleza? Com isso, eu acho que dá para pensar aqui. Ó. Que olha só. Esse fisiologista que propôs algo me deu essa equação. Aqui é a minha equação. Beleza? Ele diz o seguinte, que em seus estudos a velocidade V de contração de um músculo ao ser submetido a um peso P é dada pela equação, com A, B e K constantes. Um fisioterapeuta com o intuito de maximizar o efeito benéfico dos exercícios que recomenda a um de seus pacientes quis estudar essa equação e a classificou dessa forma, como uma semi-reta oblíqua, uma semi-reta horizontal, um ramo de parábola, um arco de circunferência, um ramo de hipérbole. Quando eu penso nisso, olha só, eu já vou começar a lembrar de lá. Ele quer, o fisioterapeuta analisou a dependência entre V e P na equação e a classificou de acordo com a sua representação geométrica no plano cartesiano, utilizando o par de coordenadas PV. Admita que K seja maior do que zero, o gráfico da equação que o fisioterapeuta utilizou para maximizar o efeito dos exercícios é do tipo que? Uma semi-reta oblíqua e assim por diante. Mas vamos lá, vamos analisar essa equação primeiro.
Essa equação diz que P mais A vezes V mais B é igual a uma constante. Como ele está dizendo que é para analisar P e V, é aquela mesma ideia do x e o y, por exemplo. A primeira coordenada é o x, a segunda coordenada é o y. E aí, então, eu vou isolar o V em função do P. Para isolar o V, essa parte aqui, P mais A que está multiplicando, vai passar dividindo. Ambos os lados foram divididos por P mais A. Então, nós ficamos com V mais B é igual a K sobre P mais A. Esse beta positivo, subtraindo B de ambos os lados, nós vamos ter K sobre P mais A menos B. Observe o que vai acontecer. Se você analisar a variável V e a variável P, elas estão muito parecidas com isso daqui, ó. A variável x e a variável y. E o que isso gera? Uma hipérbole. Então, sabendo disso, já ficou bem simples. Isso aqui nada mais é do que uma hipérbole transladada para a esquerda e depois para baixo. Mas isso não vem ao caso. Eu precisaria saber que essas duas variáveis aqui, dessa maneira, vão gerar um ramo de hipérbole. Só isso. Essa questão tinha que saber, né? Quem assistiu a aula de grandezas diretamente e inversamente proporcionais saberia fazer essa questão bem fácil. Beleza? Então, essa seria a questão 2. Já a questão 3. Vamos analisar a questão 3. A questão 3. O que essa fala aqui para nós? Ó, de novo. Vamos lá. Só mexer com fórmulas aqui. O cara diz assim, ó, que a resistência mecânica S de uma viga de madeira em forma de um paralelepípedo retângulo é diretamente proporcional. Ó, a resistência mecânica S, ela é diretamente proporcional à sua largura B e ao quadrado de sua altura D. E inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os suportes da viga, que coincide com o seu comprimento x. Então, vamos ler isso novamente. Ó. S é uma grandeza. Ela é diretamente proporcional. Então, lembre-se, essa aqui é a minha constante. Ela é diretamente proporcional a quem? Quando eu penso em diretamente proporcional, eu vou colocar as duas variáveis no numerador. E quando eu falar de inversa, eu vou colocar no denominador. Então, isso aqui seria vezes, diretamente proporcional a quem? A sua largura, então vezes B, e ao quadrado de sua altura, então vezes D ao quadrado. Inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, inversamente proporcional ao quadrado da distância, que coincide com x. Então, seria o quadrado de x. A expressão que traduz a resistência S é qual? Vamos analisar aqui. O que deu aí? Deu S igual a K vezes B vezes D ao quadrado vezes x ao quadrado. Então, sossegado. Fácil também essa. Beleza? Vamos para uma próxima aqui. Questão número 4. Aqui. Questão número 4. Na questão número 4, é um probleminha, né? Vamos ver o que esse problema tem que trabalhar com um outro detalhe de grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Grandezas
quando são diretamente proporcionais, a gente costuma escrever isso aqui, ó, que Azão é diretamente proporcional a Azinho, Bzão a Bzinho, assim como, sei lá, um Nzão sobre um Nzinho. Existe uma propriedade que é válida quando a gente fala de grandezas diretamente proporcionais, que a soma dos elementos do numerador dividido pela soma dos elementos do denominador continuam sendo diretamente proporcionais. Isso tudo seria uma constante. É necessário saber. A mesma coisa vale quando a gente fala sobre as inversas, tá? Aqui seria 1 sobre A, 1 sobre B, 1 sobre N, 1 sobre A mais 1 sobre B mais 1 sobre N, né? Botei B aqui, mas aqui é um Nzinho, certo? Então isso aqui deveríamos saber para resolver essa questão. É muito importante isso. Aí o cara diz o seguinte, assim, ó, que Antônio, Joaquim e José são sócios de uma empresa cujo capital é dividido entre os três, em partes proporcionais a 4, 6, 6. Então, vou escrever isso. Antônio é diretamente proporcional a 4. Joaquim é vou colocar assim, Joaquim a 6. E José também é a 6. Observe que quando eu digo que o capital é dividido diretamente proporcional a 4, a 6 e a 6, Joaquim e José vão receber a mesma coisa. Já o Antônio vai receber uma parte menor. Quando eu falo que essas coisas são inversamente proporcionais, significa que Joaquim e José iriam receber a menor parte, se fosse inversamente proporcional. E o Antônio receberia a maior. Mas aqui é diretamente. Então, o que acontece? Isso vale a soma de Antônio, de Joaquim, mais José. Tudo isso sobre a soma do denominador também, igual eu falei. Vale a soma no numerador e a soma no denominador. Então, aqui seria um 4 mais um 6 mais um 6. Esse valor dos 3 aqui, sei lá, gera um capital da empresa, né? É o capital. Chamei de C. E isso daqui seria dividido em 16 partes. Ou seja, quando eu estiver falando da empresa, o Antônio sobre 4, ó, isso aqui é igual a C sobre 16. Se eu simplificar aqui, aqui fica 1 e aqui fica 16, simplificando por 4, o que acontece? Que a parte do Antônio é o capital sobre 4. Ou seja, Antônio pega a quarta parte dessa empresa. Já Joaquim, se eu trabalhar com Joaquim, sobre 6, o Joaquim sobre 6 seria C sobre 16. Dessa forma, o Joaquim receberia que parte? Se eu simplificasse aqui por 2, 6 dividido por 2 é um 3, 16 por 2 é um 8. Então, Joaquim receberia 3C sobre 8. Então, Joaquim receberia 3/8 da empresa. Como José vai receber a mesma coisa que Joaquim, eu vou até colocar aqui, ó, José. José recebe a mesma coisa. Aí tá. Então a empresa é dividida dessa forma. Antônio recebe a quarta parte, José e Joaquim recebem 3/8 da empresa. Aí ele fala assim, ó, com a intenção de igualar a participação dos 3 sócios no capital da empresa, Antônio pretende adquirir uma fração do capital de cada um dos outros 2 sócios. Então, o Antônio, que tinha C sobre 4, e o José e o Joaquim, o Joaquim tinha 3/8
E o José também tem 3/8. O que vai acontecer? Esse cara vai tirar uma parte da empresa. Então, tirei uma parte. E esse cara também vai tirar uma parte da empresa dele. Então, quanto o Joaquim vai ficar? Ele vai ficar com 3/8 de C menos a parte que ele tirou. E o José também vai ficar com 3/8 de C menos a parte que ele tirou. Se o Joaquim tira T e o José tira T, o que vai acontecer? O que vai acontecer com a parte do Antônio? Vai ser acrescentado o P do Joaquim e vai ser acrescentado o P do José. Então, o Antônio vai passar a ter C/4, que é o que ele tinha, mais a parte do Joaquim, mais a parte do José. Então, peraí. Isso, estou tentando montar a equação. E aí, se os três vão ter a mesma coisa, então significa automaticamente que C/4 mais o P que ele recebeu, mais o P que ele recebeu, é igual a 3/8 de C menos o P. Beleza? Observe que esse menos P pode vir para cá, fica mais P. São P dos dois lados. Então aqui eu vou ter 3P igual a 3/8 de C menos C/4. Fazendo um mínimo múltiplo comum aqui, que seria 8. 8 dividido por 8 é 1 vezes 3C. Menos 8 dividido por 4 dá 2. 2 vezes C dá 2C. Logo, 3C tira 2C vai dar um C/8. Então, fiquei com 3P igual a C/8. Logo, P seria C 3 vezes 8, 24. Opa! Essa parte que cada um está retirando, ela é C/24. Aí ele pergunta assim: a fração do capital de cada sócio que Antônio deverá adquirir. Então, qual é a fração? Ou seja, qual é a parte que esse C/24 representa dentro do que Joaquim e José têm? Então, basta fazer a parte dividido pelo todo, que é 3C/8. Conserva a primeira vezes o inverso da segunda. Observe que dá para simplificar esse C com esse C. Esse 8 com 24 sobra 1, e aqui sobra um 3, né? E 3 vezes 3 é 9. Então aqui sobrou 1/9. Então, seria essa parte. Eu considero esse exercício difícil. Não achei ele fácil não, sabe? Não achei ele fácil não. Esse daqui é fácil para mim, fácil. Geralmente exercícios de grandeza diretamente proporcionais são fáceis. Mas esse aqui eu achei difícil. Não achei simples não. É a minha consideração. Beleza? E por fim, vamos... Ixi, tamanho do 5. 5. Todos esses exercícios foram tirados do Enem. Acredito que sim, né? O Pedro Paulo fez assim, né? Eu não conferi não, mas eu já fiz esse exercício uma vez na vida. Todos esses aqui eu já fiz, então provavelmente deve terem sido todos tirados do Enem. Esse outro exercício aqui, eu já fiz ele, lembro dele. Para mim ele é médio também, sabe? Porque tem muita informação. Exercício do Enem com informação demais dá um trabalho, porque precisa ler e saber considerar cada parte. Mas vamos lá. O cara diz assim, ó, que em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar sua experiência, que são dois parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem as forças de defesa e de ataque do participante. Aí ele começa aqui, ó. Aqui começa o que é importante, ó. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência. Eu vou escrever isso. Ó, a força
de defesa, ela é diretamente proporcional, então é uma constante, vou chamar de constante 1. Diretamente proporcional a quem? Ao seu nível, que eu vou chamar de N, e ao quadrado da sua experiência. Essa é a força de defesa. Força de defesa. Já a força de ataque, ela é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado de seu nível. Vou escrever isso também. A força de ataque, vou colocar aqui. A força de ataque, ela é uma outra constante que eu não sei qual é. Ela é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Então, aqui em cima também, tá vendo? A força de ataque é diretamente proporcional à experiência e ao quadrado. Nenhum jogador sabe o nível ou a experiência dos demais. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1 com experiência 1. Como é que é? No jogo com nível 1 com experiência 1 e possuem força de ataque 2 e força de defesa 1. Então, início do jogo. No início, vou colocar assim, início. Vou colocar aqui embaixo. Início do jogo. O que o cara tem? Força. Começou com nível, né? Nível 1. Então, N é 1. A experiência é 1. Força de ataque é 2. E força de defesa é 1. Por que o cara me deu essa informação? A partir do momento que ele me dá essa informação, ele está querendo falar assim para você, ó, descubra as constantes com essas informações que eu te dei. É isso que ele quer. Ele te deu a informação para você descobrir exatamente essas constantes. Quer ver? Ó? Se a força de defesa for 1, o nível é 1 e a experiência é 1. 1 ao quadrado é 1 vezes 1 é 1, então eu acabei de descobrir que o K1 é igual a 1. Então já sei a constante 1. A força de ataque é 2, a constante 2, a experiência é 1 e o nível também é 1. Portanto, a constante 2 é 2. Então, aquelas fórmulas acabam ficando assim, ó. A força de defesa é 1 vezes o N vezes o E ao quadrado. E a força de ataque é 2 vezes o E vezes o N ao quadrado. Aí começa. Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros, para aumentar a sua experiência. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo o desafiante considerado o atacante. O desafiante é o atacante, então o outro é a defesa. Compara-se então a força de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado, e vence o confronto aquele cuja força for maior. O vencedor do desafio aumenta seu nível em uma unidade. Caso haja empate ou confronto, ambos os jogadores aumentam seu nível em uma unidade. Durante o jogo, você tem um jogador. Vamos lá. Você tem um jogador durante o jogo. Não sei nem onde é que eu anoto isso, mas deixa eu sublinhar. Não sei o que vai rolar aqui. O jogador J1 tem nível 4 e experiência 5. Irá atacar o jogador 2 de nível 2 experiência 6. Então vamos lá. O que acontece? O J1 irá atacar. Então ele está aqui. Então tem que considerar aqui J1, que é o ataque. Vamos ver o que dá o J1. Força de ataque dele seria 2 vezes experiência 5 vezes 4, que é o nível ao quadrado. Força de ataque
4 ao quadrado é 16, 16 vezes 5 é 80, 80 vezes 2 é 160. Já no 2 aqui, então o jogador 2 vai estar aqui. A força de defesa do jogador 2 seria 1, faz nem diferença. Nível dele é 2. Experiência é 6. Portanto, a força de defesa dele vai ser 6 ao quadrado 36, 36 vezes 2, 72. Beleza. O jogador 1 arregaçou com o jogador 2, né? Então vamos ver o que ele falou. O jogador 1 venceu esse confronto, porque a diferença entre sua força de ataque e a força de defesa do oponente era de quanto? Então é só fazer 160 menos 72, né? Lá na hora você não tem calculadora, então geralmente você não sabe fazer a conta de cabeça e falar para mim que deu 88. Você vem cá, pega aqui, fica 15 vezes 1, 10 tira 2 é 8, 15 tira 7 também é 8. Beleza? Então isso aí. Então a primeira lista está morta. Muito boa a lista. Esse exercício aqui, vamos considerar ele médio, porque teve várias etapas. E mais uma vez agradecer o Pedro Paulo aí pela ajuda. Beleza? Então, é isso daí, meninos. Nós vamos depois gravar mais outros aí, tá bom? Um abraço para vocês, até mais.